no supermercado, porque vocês conseguem essas informações na internet, em muito lugar. A função do professor hoje é muito mais ensinar o aluno como comprar. Olha, isso aqui é mais barato do que esse aqui é mais caro, mas vale a pena porque dura mais. É mais ou menos isso que o professor faz hoje. Então, ao invés de eu ficar aqui dando notícias sobre Covid, eu vou ensinar vocês como buscar essas notícias, tá? Então, vamos lá. Primeiro, atualizações, ok? Deixa eu só... Ah, bom, já vou começar agora. Pronto, já vou começar agora. Vou apresentar minha tela aqui para vocês. Tela inteira. Compartilhamento. Compartilhando tela. Tudo certo. Vocês estão me vendo? Dê um ok, por favor. Vocês estão vendo? Pode... Jamile, tudo ok? Beleza? Ok, estou vendo aqui. Então, vamos lá. Pronto. Ó, legal. Número 1. Número 1. Cheguei, quero saber o que está acontecendo no mundo. O que está rolando? Já sabemos que o Ministério da Saúde está dificultando os dados, né? Mas eu quero comparar, pelo menos, os dados disponíveis de Brasil com o resto do mundo. O que faz? Abre um site muito bacana chamado Google. Beleza? E aí eu vou em dois sites que eu gosto bastante de ver coisas sobre o coronavírus, tá? O primeiro, pessoal, é o World Matters. World Matters. Certo? Worldometer. Aí você fala, Hugo, é em inglês. Poxa vida, Hugo, você acabou comigo agora. Calma. Então vamos aqui, ó. Coronavírus Update. Certo? Cliquei em cima dele aqui. Tudo bem? Tá tudo em inglês. Quem sabe inglês, maravilha. Hugo, eu não sei inglês, o que eu faço? Botão direito do mouse. Traduzir para o português. Ah, olha a mágica acontecendo. Tá tudo traduzido agora. Tá? Isso funciona para qualquer site, tá, galera? Muita gente não sabe disso, mas funciona. Claro que a tradução não é 100% perfeita, tá? Mas para cá ela geralmente tem uma coisa boa. Então olha aqui, ó. Cheguei num site chamado Worldometer e já tem aqui, né? Botei para traduzir em português, agora tá lá tudo. Aqui, inclusive, as sugestões de compras que o Google faz. Tá, vamos lá. Casos de coronavírus no mundo, 7 milhões e pouco. Mortes, 400 mil. Isso é mundo, tudo bem? E aqui tem todas as informações, casos ativos, casos já estão fechados, né? Ou já se sabe o que houve, né? Que é recuperação ou morte. Para já, galera, eu já quero mostrar um número aqui para vocês, ó. Veja só. Por que não faz sentido nenhum, o governo ficar focando em porcentagem de curados? Vou explicar para vocês. Porque a maior parcela de curados não é de responsabilidade do governo, é de responsabilidade do próprio vírus. Por quê? Porque o vírus não mata todo mundo. O vírus ele tem uma mortalidade de algo em torno de 1 a 2,5%. Ok? De 1 a 2,5%. O ponto é que a testagem é muito pequena no mundo afora. Então, parece que essa mortalidade é acima do que a gente percebe. Então, por exemplo, aqui dos casos que já têm resultado, tá? Tirando os casos ativos, ok, pessoal? Nós temos 3 milhões e meio recuperados, que significa 90% de todo mundo que pegou coronavírus. Então, é ridículo o governo dizer, já tem tantos milhões recuperados. Isso é muito mais por conta da dinâmica do vírus do que propriamente por alguma ação de governo. Isso é muito ridículo. É a mesma coisa que você dizer assim, hoje à noite 1.000 pessoas dirigiram bêbadas, mas só uma bateu o carro e morreu. Vamos comemorar. Isso é ridículo, porque é mais ou menos isso que acontece. Você conhece muita gente que bebe e dirige a sua moto e dirige o seu carro. Geralmente, essas pessoas chegam em casa, mas elas estão correndo risco quando fazem isso. É igualzinho aqui,
ok? É ridículo o governo estar fazendo isso, porque o nome disso basicamente é enganar a população, dizendo que está fazendo alguma coisa, quando na verdade não é assim. Nós temos um dos piores números do mundo, se não, e caminhando para ser o pior número do mundo. Então vamos lá, cheguei aqui, tá? Cheguei aqui, o que está acontecendo? Vamos dar uma olhada aqui no Brasil, ok? Essa aqui é uma tabela do mundo, tá? Aqui nessa tabela chamada Worldometers, você tem a situação por mundo. Então, no Brasil, por enquanto, ocupa a segunda posição. O que nós temos aqui, né? Os Estados Unidos, eles lideram o número de casos, ok? Com 2 milhões de mortes. Tudo bem? 2 milhões de mortes. O Brasil é o segundo lugar em número de casos, com 700 mil casos. Porém, o Brasil tem uma subnotificação de 90%. O que significa que o Brasil deve ter algo em torno hoje de 5 milhões e meio de casos de Covid-19. Certo? Não significa dizer que nós estamos acima dos Estados Unidos. Por quê? Porque nos Estados Unidos também há subnotificação, mas ela é muito menor do que 90%. Muito menor. Porém, acredita-se que nós ainda tenhamos, sim, um número menor do que o dos Estados Unidos. Em termos de caso, basta olhar para o número de mortes. Os Estados Unidos têm 114 mil mortes nesse momento, e o Brasil tem 38 mil mortes nesse momento. Veja o que eu vou falar agora para vocês, ok? Veja o que eu vou falar agora para vocês. O Brasil tem 38 mil mortes, e embora o governo esteja insistindo em não mostrar esses números, inclusive já dizendo que esses números estão superestimados, isso é mais uma irresponsabilidade histórica desse governo, e no futuro ele será cobrado por isso. Porque, na verdade, o que nós temos é uma subnotificação também de mortes. Em alguns estados onde o número de Covid se apresenta de uma forma branda, você tem, olha só, por coincidência, um aumento vertiginoso de pessoas que morreram por síndrome respiratória aguda grave, que basicamente é, essa pessoa morreu com um problema respiratório que ninguém sabe o que é. Ora, só temos basicamente uma pandemia rolando no Brasil. Nós temos outros vírus rolando sim, como H1N1 nós temos, e nós temos, mas ano passado H1N1 matou 800 pessoas. E era um vírus facilmente identificado. Ora, que vírus misterioso é esse que faz com que os aumentos de síndrome respiratória aguda grave subam tanto assim que não o coronavírus? Então, na verdade, nós temos uma subnotificação de coronavírus de morte, inclusive. Agora, não é um número de 10 vezes, como é o caso do número de contágios, tá? É muito difícil você estimar isso, mas deve ser algo em torno de menos de 10%. Então, ao contrário do que o governo afirma, de que esse número está exagerado, isso é mentira. Mentira porque é embasado em absolutamente nada. Inclusive, quem encampou isso foi o dono de um curso de inglês, que inclusive já saiu do governo, e na verdade nós temos uma provável subnotificação de mortes. E agora nós entramos numa situação ainda mais preocupante, que é o governo deliberadamente querer maquiar e esconder esses dados, tá? Por sorte, as secretarias de saúde já estão se juntando para fazer isso de uma forma independente, tudo bem? Então, vamos observar outra coisa aqui. O Brasil hoje ele ocupa a terceira posição em número de mortos. Ela está atrás do Reino Unido. Eu acho que nós já passamos esse número aqui. Mas nós estamos muito próximos de ultrapassar o Reino Unido. E nós vamos ultrapassar nos próximos 3, 4 dias. Por quê? Porque a curva de ascendência do Reino Unido já caiu, ou seja, na verdade, é uma curva de descendência. Ela está descendente do número de contágios e de mortes. Então, eu vou já explicar para vocês como comparar corretamente país a país. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai clicar no Brasil, tá? Vamos clicar aqui no Brasil. Se a internet deixar. Tá abrindo. Agora ficou lento o meu computador. Com medo de vocês não estarem me ouvindo. Alguém, por favor, liga o áudio e fala, estou ouvindo?
Estamos. Perfeito. Tudo bem, tá Tá. abrindo aqui. Foi só uma leve travada. Tá abrindo aqui o Brasil. É que eu tô numa live e esse site é muito pesado. Mas não era para ser tanto. Deixa eu ver logo então aqui quais são as perguntas de vocês. Eficácia de teste rápido, legal. Eu tô aqui anotando, tá? Vou aqui anotar para gente ver o lance dos testes rápidos, que eu imagino que seja os testes de farmácia, né? Então, aqui, eficácia dos testes rápidos, o chá de alho do presidente. Essa do chá de alho eu já posso falar agora, né? Acho que não, todo mundo aqui, não sei se é da biologia, mas eu acho que vocês mesmos podem, já tem uma noção de que isso é um devaneio absurdo. Mas cuidado, tá, galera? Existe uma coisa chamada dog whistle. O que é dog whistle? Chama, em português, apito de cachorro. O dog whistle, ele é o seguinte: o governo, enfim, pessoas, começam a soltar para vocês armadilhas e a gente cai. Por exemplo, bandeiras neonazistas no meio de manifestação. Isso é uma armadilha. Por que uma armadilha? Não significa dizer que o governo vai implantar aqui o neonazismo, mas ele levou uma bandeira. Quem é neonazista de fato, fascista de fato, se identifica e apoia, e quem é completamente contrário tem uma percepção de que vem algo muito grave por aí. E o que a pessoa faz? Vai para a rua, se revolta, geralmente há um exagero, e aí o governo cresce em torno desse exagero, né? E fala assim, olha, tá vendo? Os comunistas estão aí para quebrar tudo, precisamos estabelecer a ordem. Essa do chá de alho provavelmente é algo assim. O governo diz que vai escutar chá de alho, todo mundo se revolta, tenta fazer alguma coisa para depois dizer que foi fake news, alguma coisa assim. Ai, gente, agora não sei, será? Olha aí, o Bolsonaro está atrapalhando até a abertura do site. Será que não está entrando os dados do Brasil? Vou tentar aqui. Outro site aqui, pessoal, que eu gosto bastante, chama Nosso Mundo em Dados, ou em inglês, All World in Data. Os dois que eu mais sigo, tá? Abriu? Abriu o Brasil, legal. Então vamos que vamos aqui. O que tem no Brasil hoje? 740 mil casos, 38 mil mortes. Recuperados, 3.602. Vamos lá de novo, para quem não... traduzido em inglês. Então, aqui, ó. Olha só que interessante, pessoal, que nós temos aqui, tá? Nós temos aqui a curva de contágios do Brasil. Olha como ela está em plena ascendência, sem nenhuma tendência de estabilização. O que esse gráfico está nos dizendo? Que está crescendo pra caramba e não vai parar de crescer. Acompanhe o mouse. Se a gente for, presta atenção no mouse, se a gente seguir essa tendência, a gente vai parar mais ou menos aqui até estabilizar. Quando é esse aqui, não faço a menor ideia. O que eu sei é o seguinte, as pessoas estão liberando o comércio. Liberou o comércio e a galera está lotando o shopping. Não tem outra saída, não existe outro resultado. Isso aqui não vai vir para cá não, tá, galera? Não vai estabilizar para cá não. Vai dar um pico para cima aqui que é capaz de fazer a curva, dar um looping aqui, de tão irresponsável que é a reabertura desse comércio agora em qualquer estado, tá? Incluindo o do Ceará. Incluindo o estado do Ceará. E aí nós temos um ponto super importante aqui. Isso é o total de casos. Agora, olha só. Isso aqui é o número diário de casos. Quantos casos são adicionados por dia? E veja, a tendência, se eu traço uma linha logarítmica aqui, a tendência continua sendo de altíssimo crescimento, altíssima ascendência, né? Casos ativos no Brasil. Isso aqui são os casos que estão ainda hoje infectados. Veja, não cai também. Não tem tendência de queda. 1.100
Número de óbitos por coronavírus para o Brasil. Não, esse que não tem tendência de queda mesmo. Ok? Nós estamos em plena ascendência. Desculpa dizer isso, pessoal, mas nós estamos no começo da epidemia. Poderíamos estar melhor caso tivéssemos seguido o isolamento rígido, ok? E aí eu quero que vocês... Eu vou deixar aqui esses casos do Brasil, tá? Vou deixar aqui esses casos do Brasil para vocês terem a noção da situação, tá? E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou chegar aqui, vou no mesmo site, tá? Aqui. E eu vou pegar agora os casos de um país que no começo da epidemia, resolveu fazer algo muito bom, que é trancar e isolar as pessoas. Certo? É isso que eu vou fazer para vocês. Vou mostrar um país que fez direito. E para ser justo, eu vou mostrar um país que fez isso. Vamos lá, um país que é liberal, sob o lado político liberal, e que tem um PIB alto. Vamos fazer isso com Nova Zelândia, por exemplo, tá? Então, deixa eu ver se eu acho Nova Zelândia aqui. Vou controlar isso aqui. Aqui. Então, veja, Nova Zelândia. Ok? Esses são os dados da Nova Zelândia, pessoal, neste momento. Tá? Eu estou dando aqui um exemplo de um país liberal e de um país com baixa população e alto PIB. Completamente diferente do nosso, tudo bem? Mas veja o caso da Nova Zelândia. O país, desde cedo, isso é a curva de casos totais dele, extremamente estabilizada. Essa é a curva de casos diários da Nova Zelândia, extremamente estabilizada. E essa é a curva de casos ativos, completamente para baixo. E essa é a curva do total de mortes, completamente estabilizada. Ok? Vamos para outro exemplo? Vamos para um outro exemplo, então. Vamos agora trabalhar com o inverso. Vamos trabalhar com um país que seja um país de esquerda. Vamos trabalhar com um país que seja de esquerda. E pobre, vamos trabalhar com com o Vietnã. Ok? É um país de esquerda e é um país pobre, tudo bem? Então vamos lá. Isso é a curva de estabilização do Vietnã, tá? De casos, estabilizada. Casos diários, em baixa. De casos ativos, em baixa. Ok? Mortes, 0. De direita, rico. Falei agora um país de direita, de esquerda, pobre. Vamos agora para um país da América do Sul. Então, para um país populoso. Vamos para um país populoso. Tá? Vamos para um país super populoso. Deixa eu abrir aqui de novo. Vamos para China. Falei América do Sul, mas vamos primeiro com populoso para depois passar para a América do Sul. Vamos para a Ásia primeiro. Essa é a curva de casos da China, estabilizada. Essa é a curva de casos diários da China, para baixo. Essa de casos ativos, estabilizada e zerada. Essa é a curva de mortes, completamente estabilizada. E essa é a curva de novos infectados na China, completamente zerada. É o país mais populoso do mundo, com 6 bilhões de pessoas, também governado pela esquerda. E o que eu estou querendo com isso, estou querendo mostrar para vocês uma coisa muito importante. Vamos primeiro aqui, vamos aqui de novo, falar de outro país. Vamos falar para um país à direita agora? Um país à direita? Vamos para Israel. Muita gente gosta de comparar com Israel. Vamos para o Israel governado à direita.
Curva de casos ativos estabilizada. Curva de novos casos em queda. Curva de casos ativos em queda. Curva de mortes estabilizada. Basicamente estabilizada. Então, agora vamos para o da América do Sul. Vocês vão já entender onde eu quero chegar. Vamos para a Argentina. Vocês estão entendendo o meu workflow aqui, né? A forma como eu estou trabalhando aqui, né, pessoal? Dentro do mesmo site, com dados super seguros. A Argentina, pessoal, está crescendo ainda, ok? Casos diários crescendo, casos ativos crescendo e casos de morte crescendo, porém com curvas bem menos acentuadas que o Brasil. Bem menos acentuadas que o Brasil. E detém mais. O Brasil está, você olha assim, algo está igual. Olha para esse númerozinho aqui. A Argentina, nesse momento, tem 693 mortes. O Brasil tem, neste momento, 38 mil. Onde eu quero chegar com isso, pessoal? Simples. Não importa se é um país de esquerda ou de direita. Não importa se é um país rico ou pobre. Não importa se é um país asiático ou sul-americano. Não importa se é um país frio ou quente. Não importa se é um país populoso ou não. O que diz o sucesso das curvas é política pública decente, é isolamento social bem feito. E isso não depende de nada a não ser de política. Os dois países, presta atenção, nunca vou falar para vocês. Aliás, eu vou até botar o terceiro. Os 4 países, na real, que têm o maior número de casos, foram, coincidentemente, para não dizer o contrário, países que não respeitaram as recomendações da OMS e que investiram em bobagens políticas. A hidroxicloroquina, por exemplo, que definitivamente não possui eficácia de cura de coronavírus. Eu já explico essa história aí que houve da revista lá, que se retratou, já explico. Mas esses países, em ordem, Estados Unidos, Brasil, Rússia e Reino Unido, foram países que não respeitaram. Porém, o Reino Unido resolveu fazer. Assim como a Espanha vacilou pra caramba e resolveu fazer. Assim como a Itália... Hoje a Espanha não tem morte. Ok? Não tem morte. Tá? Deu 27 mil ao todo na Espanha. Olha a Itália. Lembra da Itália? Todo mundo se emocionando com a Itália. E aí você fala, Hugo, mas a Itália está reabrindo o comércio e os caras vacilaram lá na frente. Vamos dar uma olhada na Itália, então? Vamos lá. Curva de contágio estabilizada. Curva de novos casos em queda. Sabe onde que a Itália abriu o comércio, galera? Bem aqui, ó. 11 de maio. 11 de maio. Sabe onde que o Brasil quer abrir comércio? Bem aqui. Ele resolveu abrir o comércio bem aqui. O Brasil resolveu abrir comércio bem aqui. Aqui, onde está o ponto aí. Vocês estão vendo aqui. No dia, para ser mais exato, no dia 6 de junho, o Brasil resolveu abrir comércio. Bem aqui. E a Itália resolveu abrir comércio aqui. Olha a diferença. Entende? Não dá, galera, para a gente comparar. Não é assim que a banda toca. Ok? Não é assim que a banda toca de jeito nenhum. Tá? Então, falei primeiro de onde é que eu busco para comparar os dados. Né? Agora, vamos para saber onde é que eu busco para me livrar das fake news. Tudo bem? Primeiro, não tem que estudar bastante, né, galera? Não tem jeito, não. Né? Se a gente é biólogo, a gente tem ali um conhecimento básico a ser seguido. A gente tem que entender minimamente de certas coisas, mesmo que a gente trabalhe com área que não tem nada a ver. Então, você tem que entender minimamente de epidemiologia, um pouquinho de como é que funciona a coisa. Mas, mesmo assim, mesmo não sabendo, dá para a gente entender aqui. Então, vamos lá. Você tem que ter uma fonte segura. Você tem que escolher suas fontes seguras. Suas fontes seguras são OMS, é uma fonte segura, tá? Epidemiologistas
que sejam imparciais, né? Que você não está vendo isso numa fonte obscura. O WhatsApp é fonte segura? Não, o WhatsApp não é fonte segura. Então, tente ali escolher pessoas, e eu posso indicar, tá? OMS, óbvio, ok? O Átila é Marinho. Nunca vi o cientista também, são duas virologistas que fazem isso também, que tocam esse projeto, é super bacana. Só um minutinho. E os jornais, veja, a imprensa tradicional. Mas eu acho a Globo um lixo. Pois então faça o seguinte, reúna um monte, reúna uns 3, 4 ali para você colocar a sua posição, tudo bem? Mas chegou alguma coisa para mim agora, vou escolher aqui que vocês mandaram, por exemplo. Testes, tá? Falar de testes. Testes funcionam mesmo? Então vamos lá, Google de novo, tá? Cheguei aqui, vou colocar aqui, ó, tipos de teste coronavírus, ok? Botei no Google aqui. Aí vem, fleury.com.br. Eu não sei o que é Fleury, pode ser bom, pode ser ruim, eu não vou, tá? O Globo.com é uma fonte boa. Eu já abro aqui a janela. Já abri a janelinha aqui e separo. Eu vou ler só o Globo? Não. Vou abrir a janelinha e vou separar. Mãe de Deus. Não dá. Mãe de Deus não dá. Saúde.abril.com.br, do Grupo Abril. Pode ser legal. Opa! Anvisa, do governo. Legal. Botei aqui. Vamos ver o que o governo tem a falar sobre isso. Né? Carta Capital. Não sei, Carta Capital já é uma coisa bem mais imparcial, né? Bem mais parcial, aliás. Entendeu? Tenta pegar as fontes nacionais. CNN, ó, entendeu? Bota para lá. Folha de São Paulo, coloca para lá. Entendeu? Vai colocando. E vai ali, ó. Beleza. Você já tem algumas referências aí. Ok? Só que tem uma melhor ainda. Que é o seguinte. Você vem aqui. Veja. Covid. Ok? Você vai colocar testes. Ok? E vai colocar a OMS em inglês. World Health Organization. Beleza? Colocou. Olha só. O que nós temos? Direto os links de notícia. Então, aqui nós temos um. A OMS lista 2 testes de Covid para uso emergencial. Você vem aqui e coloca. Ou então você vem aqui, guia técnico de Covid-19. Hugo, eu não sei inglês. Mais uma vez, pessoal. Botão direito do mouse. Traduzir para o português. Botão direito do mouse. Traduzir para o português. Daqui a pouco ele roda e está aqui. Prontinho. Você tem a melhor fonte possível para você saber exatamente como é que funciona cada coisa, tá? E aí nós temos as orientações para tudo. Como que deve agir o laboratório, né? Como que deve ser a segurança, como que são os ensaios moleculares, ok? Diretrizes. Aqui já tem as notícias dele, então, como é que é o teste emergencial, como é que funciona. Entendeu, pessoal? Então, é a melhor fonte que vocês têm. E está aí na mão de vocês. Tá na mão de vocês. Ok? Outra coisa importante. Que perguntaram aqui. Eu já vou para as perguntas discursivas, tá? Que é quando que volta a aula, enfim. Cadê, gente? As perguntas de vocês. Boa, vamos falar hoje Vamos falar hoje desse pronunciamento da OMS, que, não, os assintomáticos não transmitem coronavírus. E aí quer dizer que a gente ficou esse tempo todo à toa em quarentena. Mentira! Isso não aconteceu. Aprenda a diferenciar, pessoal. Pronunciamento oficial da OMS com entrevista de jornal. São coisas absolutamente diferentes. Só que aí,
exige de vocês, de fato, um aprofundamento muito grande sobre o que é epidemiologia, a diferença de assintomático para pré-sintomático. Então, sabe o que vocês fazem? Se vocês não têm condições de mergulhar naquilo na hora, espera um pouquinho. Espera um pouquinho, tá? Espera um tempo, umas horas, um dia, dois. Porque aí sabe o que vai acontecer, ó? Você vem aqui, ó, assintomáticos, OMS, ok? Deu Enter, tá? Pronto. Já tem esclarecimento de 9 horas atrás, que saiu no G1. Já tem esclarecimento no UOL, ok? Já tem fact-checking no Piauí. Já tem na CNN. Vocês entenderam, pessoal? Às vezes o que vocês precisam é esperar um pouquinho. Que as notícias vão chegar e os esclarecimentos vão chegar. Mais uma vez, você pode chegar aqui. Você pode chegar aqui e colocar também o que a OMS tem de últimas notícias, ok? Então, aqui, igual, você tem um Mythbusters, que é os caçadores de mito da OMS. E aqui, mais uma vez, vai abrir, você vai clicar para traduzir, ok? E vai ter um monte de coisas que saem espalhando por aí, que a própria OMS já diz, o uso prolongado de máscaras não causa intoxicação por CO2. A maioria das pessoas que olha aí, que se contagiam com Covid se recupera dele. Consumo de álcool não protege contra a Covid. Está vendo, galera? Tem um monte deles que você pode utilizar. E tem mais. Tem os fact-checkings brasileiros. Então, eu vou aqui recomendar a vocês um fact-checking brasileiro, dois fact-checkings brasileiros, que um é também grantee do Instituto Serrapilheira, como eu sou. Aliás, o Serrapilheira tem vários grantees que trabalham com Covid. Tem eu, tem o Átila Yamarino, tem o Agência Lupa, que é essa que eu vou mostrar para vocês. Ó, Agência Lupa, tá? Aqui, ó. Tem o canal Peixe Babel, que também trabalha com Átila, tá? Então, olha aqui que tem logo na primeira página da Agência Lupa, pessoal. É falso que a OMS concluiu que pacientes assintomáticos não transmitem Covid-19. Entendeu? Pode crer? Olha aí, é falso que a OMS desaconselhou a aplicação de medidas de isolamento social. Falso. É falso que o governo de Pernambuco... E aí, quando você clica, tem a matéria toda explicando não só que isso é falso, mas de onde veio a notícia. Entendeu, pessoal? Então, eu estou ensinando a vocês o caminho das pedras que eu faço quando eu quero exatamente isso. Eu não uso nada diferente disso, a não ser, veja, quando a coisa é muito complicada, tá? E aí não tem jeito, né? Eu sou biólogo, eu sou pesquisador e eu tenho que conhecer o meu querido Google acadêmico, e aí a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada, tá? Porque, por exemplo, eu quero saber, vou dar um exemplo aqui recente, eu quero saber os artigos que mostram se o isolamento social ele realmente funciona, tá? E aí eu chego aqui, eita, Covid, boto aqui, ó, isolation, tá? Vamos colocar aqui. Aí a coisa está um pouquinho mais complicada, mas tudo bem, ó. Vamos botar aqui. Vou botar um artigo qualquer aqui para vocês, tá? Pra vocês entenderem. Hugo, está em inglês. E agora? O artigo está todo em inglês, Hugo. O que eu faço? Mesma coisa. Botão direito. Botão direito e traduzir, tá? Isso quando o artigo está aqui. Ok? Isso quando o artigo está aqui.
tá? O que ele diz? Tá? Esse aqui da British Medical Journal é uma das mais importantes revistas de medicina do mundo, uma das 5 mais importantes. Então, isso é super interessante também. Quando a gente tem uma atividade com a academia, você vai aprendendo a seriar as melhores revistas. Nós temos Nature, Science, British Medical Journal, nós temos New England Journal of Medicine, The Lancet. Você tem uma série de revistas médicas que são excelentes, Cell e várias outras, tá? E aí quando sai nessas revistas, geralmente dá um peso muito forte. O que não exime as revistas de erro. A The Lancet, por exemplo, publicou uma besteira sobre a hidroxicloroquina. Que besteira foi essa? Ela disse que, além de não funcionar, ela causava um risco muito forte. Mas aí descobriram uns problemas metodológicos ali. Que, veja, a hidroxicloroquina não tem eficácia nenhuma comprovada. Porém, há uma discussão se ela causa ou não risco. Ok? Se ela causa ou não risco. E aí é outro papo. Tem algumas experiências que dizem que sim, outras que dizem que não. Mas não funciona. Isso está posto. Isso aí não tem nenhum artigo que diga que sim, a não ser um artigo que já foi derrubado. Né?